Tá. Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Direito Digital. Este é um podcast apresentado por mim, Ana Frazão, professora de Direito Comercial e Econômico da Universidade de Brasília, e por Caitlin Mulholland, professora de Direito Civil da PUC do Rio de Janeiro. Este é um espaço de debate sobre diversos temas que envolvem a nossa vida cotidiana, que está cada vez mais digital. Vocês podem ouvir nossos episódios nas plataformas de streaming. Hoje vamos falar sobre os dois decretos que estão redesenhando a proteção de mulheres e de crianças na internet brasileira. As novas regras contra a divulgação de imagens íntimas, inclusive aquelas criadas por inteligência artificial, e contra a adultização e exploração de crianças nas redes sociais. 2 horas. A partir de agora, esse é o tempo máximo que uma plataforma digital tem no Brasil para retirar do ar uma imagem íntima divulgada sem consentimento, depois de notificada pela vítima. 2 horas para conter um dano que até pouco tempo atrás podia se alastrar por dias, semanas, meses, enquanto a mulher exposta implorava de link em link para que sua intimidade deixasse de ser um espetáculo. Esse prazo, que parece um detalhe técnico, é na verdade o símbolo de uma virada regulatória profunda. O Estado brasileiro decidiu que o corpo de mulheres, meninas e meninos não pode continuar sendo matéria-prima da economia da atenção. Essa virada nasceu com a publicação de duas novas normas. A primeira é o decreto número 12.880, de 18 de março de 2026, que regulamenta o ECA Digital e institui a Política Nacional de Promoção e Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente no Ambiente Digital. E o segundo é o Decreto 12.976, de 20 de maio de 2026, que estabelece diretrizes para a proteção de mulheres na internet e para o enfrentamento de violência de gênero em ambiente digital, editado no contexto do Pacto Nacional Brasileiro contra o Feminicídio. Para entender de onde vem essa mudança, é preciso lembrar duas histórias. A primeira começa em agosto de 2025, quando o influenciador Felca publicou um vídeo denunciando a chamada adultização de crianças nas redes. A segunda é mais silenciosa e mais antiga. É a das mulheres que descobrem, muitas vezes por um aviso de conhecidos, que fotos íntimas verdadeiras ou mesmo falsas, fabricadas por inteligência artificial, circulam em grupos de mensagens, sites e perfis anônimos. Estudantes que viram colegas de escola criarem nudes falsos com aplicativos de inteligência artificial. Jornalistas e parlamentares atacadas por enxames coordenados de perfis que buscam humilhá-las até o silêncio. Mulheres comuns cuja vida afetiva terminou e cuja intimidade virou vingança. Juridicamente, esses dois decretos operam sobre um terreno que o Supremo Tribunal Federal acabou de remodelar. Quando ele julgou o tema 987 da repercussão geral, o STF reconheceu a inconstitucionalidade parcial do artigo 19 do Marco Civil da Internet, aquele dispositivo que, em regra, só responsabilizava a plataforma se ela descumprisse ordem judicial de remoção. A mensagem da corte foi clara: para certos conteúdos gravemente ilícitos, esperar a justiça é esperar demais. Os decretos traduzem essa mensagem em arquitetura regulatória. O Decreto 12.976 cria um regime de notificação extrajudicial. A vítima, seu advogado, a defensoria, o Ministério Público ou a autoridade policial notificam e a plataforma deve remover o conteúdo íntimo em até 2 horas, retirá-lo de toda a aplicação e marcá-lo digitalmente para bloquear o reenvio. Para os demais crimes contra mulheres, ameaça, perseguição, violência psicológica, misoginia, os prazos provisórios são de 6 a 24 horas. Mais do que isso, o decreto proíbe expressamente que provedores gerem ou modifiquem conteúdo íntimo de terceiros por inteligência artificial, mirando diretamente os aplicativos de deepfake de nudificação, exigindo que sistemas de IA implementem salvaguardas para bloquear esse tipo de solicitação. O decreto 12.880, por sua vez, ataca a engrenagem econômica da adultização. Ele exige verificação de idade confiável, sendo proibida a mera autodeclaração para conteúdo pornográfico, apostas, bebidas e outros produtos proibidos a menores de 18 anos.
Além disso, obriga as lojas de aplicativos e sistemas operacionais a fornecer sinais de idade, proibindo caixas de recompensa em jogos voltados a crianças e definindo como práticas manipulativas os designs que exploram vulnerabilidades cognitivas infantis. Por fim, no seu ponto mais polêmico, condiciona a monetização e o impulsionamento de conteúdos que explorem habitualmente a imagem ou a rotina das crianças, a apresentação de uma autorização judicial, nos moldes do alvará que o ECA de 1990 já exigia para o trabalho artístico infantil. Sem alvará, a plataforma deve retirar o conteúdo imediatamente. É o reconhecimento de que o canal familiar fofinho pode ser, na prática, trabalho infantil sem garantias e, no limite, vitrine para predadores. O decreto também cria, no âmbito da Polícia Federal, o Centro Nacional de Triagem das Notificações, para onde as plataformas devem reportar conteúdos de exploração e abuso sexual infantil, preservando provas e metadados. A escalada da gravidade que essas normas enfrentam é real e mensurável. O que começa como um comentário sexualizado sobre a foto de uma criança pode terminar em aliciamento. E o que começa como um nude falso compartilhado por diversão numa escola pode terminar em adoecimento psíquico severo e evasão escolar. O que começa como uma campanha de ódio contra uma deputada ou uma repórter termina, com frequência documentada, na retirada de mulheres da vida pública, o empobrecimento da democracia, que o decreto reconhece ao criar regime prioritário de mitigação para a violência política de gênero e para ataques a profissionais de imprensa. A violência digital não é menos violência por acontecer através de uma tela. Ela atinge a saúde mental, a reputação, a segurança física, a autonomia econômica e a participação pública de suas vítimas. Mas existe naturalmente camadas de tensão. Setores regulados e parte da doutrina questionam se o executivo, por decreto, poderia ir tão longe, como criando prazos, deveres e hipóteses de responsabilização que a lei não previu expressamente. E se isso não extrapolaria o poder regulamentar, transformando a Agência Nacional de Proteção de Dados numa reguladora de conteúdo sem um mandato legislativo claro. A verificação de idade levanta o dilema da vigilância. Como comprovar que alguém é adulto sem criar uma infraestrutura de identificação que ameace o anonimato e a privacidade de todos? E o dever de remover rápido convive com o risco de remover demais, a chamada remoção excessiva, em que plataformas com medo de multas apagam também discurso legítimo, a crítica, a arte e mesmo a educação sexual. No fundo, o que esses dois decretos nos perguntam é que tipo de esfera pública queremos construir. Uma internet em que a intimidade feminina é troféu e a infância é nicho de mercado não é uma fatalidade tecnológica, mas é o resultado de escolhas de design, de modelos de negócio e de omissões regulatórias. Proteger mulheres e crianças no âmbito digital não é censurar a rede, é civilizá-la, do mesmo modo que um dia foi preciso civilizar a fábrica, o trânsito e a publicidade. A questão é saber se o caminho escolhido, decretos densos, prazos curtos, uma agência de proteção de dados no centro do sistema, tem realmente a legitimidade, a proporcionalidade e a capacidade de execução necessárias. Essas e outras perguntas serão debatidas no episódio de hoje. Bom, Ana, para a gente começar então o nosso papo, esse tema é um tema extremamente grave, né? A gente já convive com violência de gênero na internet e violência contra criança e adolescente já há muito tempo. E claro, né, que a gente sabe que a internet é uma praça pública, né, em que todos nós temos a possibilidade de nos manifestar e de atuarmos, né, nesse ambiente, mas a gente sabe também que esse ambiente realmente traz riscos reais, né, não só na internet, mas riscos que extrapolam a internet e acabam atingindo essas mulheres e crianças na sua vida real, né? Na vida física, por assim dizer, né? Uhum. Então, a minha pergunta é a seguinte, para a gente começar o nosso papo, né? Você acha que essa proteção, né, à integridade psíquica de mulheres e crianças, né, a proteção da imagem de mulheres e crianças, de alguma forma pode
violar ou pode impedir a liberdade de expressão e levar a um risco de uma remoção excessiva de conteúdos por essas plataformas que eventualmente têm medo de serem sancionadas? Ou seja, existe algum tipo de situação em que a gente pode ver um bloqueio da liberdade de expressão justamente por conta dessa remoção de conteúdos que, na realidade, não teriam essa função, ou não teriam essa finalidade, de violar direitos de mulheres e crianças, né? Então, Uhum. a gente pode pensar que existe um risco, esse risco de remoção excessiva, ou esse tipo de enquadramento já está carregado de um falso trade-off? O que que você acha? Evelyn, eu acho que o risco existe, embora ele seja superestimado. A gente já teve oportunidade de falar sobre esse assunto em inúmeros podcasts, especialmente o podcast dedicado ao ECA Digital, em que a gente Uhum, tratou de todo o contexto relacionado à edição desse diploma legislativo. A gente tratou desse tema ao falar da decisão do Supremo sobre o artigo 19 do Marco Civil da Internet. E o que a gente percebe é que, se de fato hoje redes sociais e grandes plataformas são praças públicas, essas praças públicas estão se tornando cada vez mais artificiais e cada vez mais suscetíveis de manipulação. Em primeiro lugar, com a uhum, presença, né, de uma série de bots, sistemas de inteligência artificial, ou seja, pessoas, vamos dizer assim, né, entes que não uhum, são nem mesmo pessoas e, portanto, não têm liberdade de expressão. Sem uma curadoria, sem um controle sobre esse fluxo informacional, a gente não possibilita que nem mesmo os cidadãos de verdade possam aí sim se expressarem livremente. A gente cria um meio que é totalmente disfuncional e que, além de tudo, se torna de fato um meio que propicia inúmeras práticas criminosas e de violência contra mulheres, crianças e todas as outras pessoas, a grosso modo. Então, ao meu ver, é importante já começar fazendo esse destaque para deixar claro que falar em liberdade de expressão, que é algo que preocupa a todos nós, que é uma garantia constitucional, é muito importante, mas dentro de um contexto em que seja vedado o anonimato e dentro de um contexto em que outras garantias fundamentais de igual importância, como a dignidade da pessoa humana, a integridade física, psicológica, os direitos da personalidade de todos os envolvidos sejam também protegidos e respeitados. Dito isso, é uhum, claro que toda forma de regulação de conteúdo sempre vai trazer um risco de uma aplicação exagerada, de remoção de conteúdos lícitos, mas, ao meu ver, tanto a decisão do Supremo, de certa forma, como os decretos, a gente vai voltar a esse ponto, né? Sobre vários aspectos, uhum, os decretos tentam densificar alguns dos parâmetros que já haviam sido delineados na decisão do Supremo. Mas eles procuram, ao meu ver, evitar esse risco excessivo de remoção de conteúdos indesejáveis. Basta uhum. dizer um exemplo dentre vários, né? A preocupação que existe com a questão da falha sistêmica. Né? Isso. Ou seja, para deixar claro aqui que ninguém quer responsabilizar plataformas por conteúdos isolados, conteúdos em relação aos quais possa haver uma dúvida razoável, mas diante de situações nas quais se verifique que estruturalmente a plataforma falhou claramente no seu dever de cuidado em relação à proteção dessas pessoas que são objeto, é claro, desses decretos. Então, me parece que se tudo for cumprido como está, e obviamente as autoridades envolvidas, a ANPD, a gente vai voltar à ANPD daqui a pouquinho, também souber exercer bem as suas competências, a gente conseguiria encontrar esse justo equilíbrio. O que é que você acha? Uhum, concordo com você. A gente sempre conversa aqui no nos nossos episódios, né, sobre esse falso conflito, né, na verdade, entre liberdade de expressão e outros interesses de natureza existencial, né? E a Exato. bem da verdade, né, as plataformas utilizam, né, a liberdade de expressão, sempre utilizaram, continuam utilizando, né, como uma grande desculpa para violar direitos, né? A verdade é essa, né?
existem estudos super interessantes. Tem um da NetLab que eu até queria citar aqui, que a NetLab é um laboratório da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, que fez justamente um levantamento sobre discurso misógino, né, falando especificamente do YouTube, né? Então, todo o argumento que é trazido, né, sobre o YouTube, por exemplo, ser um local em que os canais, né, você teria ali uma liberdade, né, de expressão cultural e tal, os pesquisadores conseguiram identificar que os canais ligados, né, à chamada machosfera, né, na verdade, viam muito envolvidos, né, nessa ideia, né, do discurso livre, mas na realidade serviam única e exclusivamente para violentar mulheres, né, violentar no sentido de reproduzir discursos de ódio e desprezo contra mulheres nas plataformas. Esse estudo do NetLab é um estudo que está público. Vocês podem, depois a gente pode deixar para vocês o link, né? É um estudo que é de 2024, em que foi feito o levantamento de vários perfis de pessoas, né? Que realizavam esse tipo de discurso, mas eu estou me referindo a isso justamente por quê? Porque as plataformas elas são muito se baseiam muito nessa ideia de que existe uma liberdade de expressão. Mais uma vez, né? A liberdade de expressão, ela de fato tem que ser tutelada, é um direito fundamental, mas a partir do momento em que é, existem ilícitos sendo cometidos, né? E a gente precisa lembrar que existe um projeto de lei em andamento hoje na Câmara dos Deputados, que é um projeto de lei da misoginia, que é um projeto de lei que torna crime o ódio contra as mulheres, né, equiparado, né, a racismo, né, discriminação, enfim. Então, a gente tem que lembrar que, além dessa questão, né, da liberdade de expressão estar sendo, né, colocada em xeque por esses decretos, a gente ainda tem a possibilidade dessa lei vir a ser aprovada, trazendo aí um reconhecimento de um crime, né? Crime de ódio contra as mulheres. Então, assim, discurso de Uhum. ódio não pode ser legitimado por liberdade de expressão. É Então, simples assim, né? E simples esse assim. estudo que você menciona mostra o quanto isso se torna um negócio, em que Sem várias dúvida. pessoas, né, nele se encontram, não propriamente porque acreditam nessas ideias, porque já perceberam que isso gera engajamento, isso gera dinheiro. É Então, isso. aliás, né, nós tivemos oportunidade de tratar desse assunto especificamente no episódio 35 do Direito Digital, violência de gênero mediada pela tecnologia, mostrando que para além das discussões sobre liberdade de expressão, que, como qualquer direito fundamental, não é e nem pode ser absoluto, o que estamos falando aqui vai muito além de liberdade de expressão. É um negócio e Sim, precisa, portanto, ser tratado como um negócio. sim. Não, sem dúvida. Né? Agora, esses dois decretos, eles vieram depois da decisão do Supremo, né, que reconheceu, que declarou a inconstitucionalidade parcial do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Lembrando, a gente também teve um episódio sobre essa decisão do Supremo, e o Exato. artigo 19, como a gente mencionou agora no início do nosso episódio, ele estabelecia um requisito formal para trazer responsabilidade para as plataformas, que era a necessidade de uma avaliação judicial do caso, né, trazido, né, como infringente aí do direito de uma pessoa, é, e essa decisão, essa análise judicial com uma decisão para retirada de um conteúdo se descumprida, geraria a obrigação de indenizar das plataformas, né, onde aquele conteúdo foi disponibilizado. Então, o STF decidiu, olha, não tem mais, para vários casos, né, foram várias teses que foram suscitadas, mas uma das teses foi não precisa mais de notificação judicial. E aí o próprio julgado, ele estabeleceu uma série de requisitos que, ao fim e ao cabo, é uma decisão judicial, não é lei, mas ao fim e ao cabo, aqueles requisitos para responsabilização das plataformas acabaram sendo trazidos ou para o ECA Digital, ou para o Decreto 12.976, ou para o 12.000
Uhum, 880, ou seja, a gente tem dois decretos que acabaram trazendo aí uma regulamentação para o que foi decidido pelo STF no julgamento do tema 987. A questão é a seguinte: quando se cria prazo, né, quando se fala nas hipóteses do que seria uma falha sistêmica, que a gente tanto conversa, né, uhum. e as novas obrigações, né, que foram trazidas, como, por exemplo, a necessidade do alvará judicial para monetização de conteúdo infantil, o Poder Executivo, por meio desses decretos, atuou dentro dos limites do poder regulamentar previsto no artigo 84 da Constituição ou acabou invadindo um espaço de reserva legal que caberia ao próprio Congresso Nacional por meio de lei? Esse é um debate importante, né? Com certeza. E, inclusive, a gente sabe que já foram protocolados projetos de decreto legislativo para tentar assustar os efeitos desses decretos, ou seja, essa é uma discussão muito interessante. Agora, Relevante. e relevante. Agora, Caitlin, algumas preliminares, por assim dizer, eu acho que elas precisam ser ditas. Em primeiro lugar, ninguém aqui discute que estamos diante de um caso de omissão legislativa. O próprio Supremo deixou Sim, muito claro. E as sim. plataformas sabem que elas são provavelmente a principal razão dessa omissão legislativa, porque são elas que fazem o lobby e, portanto, têm Uhum, toda uma atitude que impedem o legislativo de legislar sobre essa matéria. Aliás, a gente também já tratou desse tema num episódio específico sobre narrativas intransigentes, né, sim. sobre a regulação de IA que, claro, ali tinha por foco a inteligência artificial, mas vários dos fundamentos e das estratégias se aplicam à regulação de tecnologia e de plataformas digitais como um todo. Então, Uhum, existe esse problema, e que em parte é causado pelas próprias plataformas, e todas as consequências da decisão do Supremo e desses decretos, de alguma forma, derivam disso daí. É claro que a decisão do Supremo poderia ter sido mais lacônica, para deixar sim. que o legislador disciplinasse, mas aí certamente ela seria acusada de ser ou ineficaz, por um lado, ou dar margem a uma grande insegurança jurídica, já que os juízes brasileiros teriam que aplicar essa decisão do Supremo sem ter referenciais e parâmetros. Portanto, eu Uhum, entendo a crítica, eu acho que teria que ser sim o legislativo a tratar desses assuntos, mas na ausência dessa referência, uma coisa é certa, é melhor uma decisão mais pormenorizada por parte do Supremo do que o nada. Né? sem Essa dúvida. seria talvez uma primeira consideração a ser colocada aqui. E esse raciocínio, de alguma forma, se estende também à questão do decreto. É claro que essas acusações são acusações sérias, como você disse, do ponto de vista formal, várias das previsões realmente não estão amparadas em nenhuma lei pré-existente. A Uhum, NPD sai com competências extremamente reforçadas, e vamos combinar que parte dessas violações, elas são também violações de dados. Então, alguns poderiam dizer, olha, de sim, alguma maneira, essa atribuição à NPD não necessariamente destoa das competências dela, mas outras não necessariamente. Então, sim. realmente, essa é uma preocupação legítima. Mas Uhum, a gente vê que, pelo menos do ponto de vista da finalidade, da intenção do governo, esses decretos eles procuram oferecer parâmetros consistentes, porque segurança jurídica também é importante nesse sem contexto, dúvida. né? Então eu confesso Uhum, para você, eu queria também te ouvir, que eu fico muito ambivalente, porque ao mesmo tempo em que eu vejo essas críticas à decisão do Supremo e mesmo aos decretos, entendendo que foram além da lei, quando a gente analisa o atual contexto, né, de omissão legislativa causada, inclusive, pelos agentes interessados, eu uhum. também fico pensando, então, o que que se espera aqui? Se espera, então, a decisão do Supremo extremamente genérica, e aí cada juiz brasileiro interpreta como quer?
Se espera, Uhum. então, também do governo que simplesmente cruze os braços, que não ofereça nenhum parâmetro mais concreto e, mais uma vez, deixe tudo nas costas do Poder Judiciário? Porque, se Uhum. assim é, me parece que só dois cenários são os mais prováveis. Ou um cenário de completa ineficácia da decisão do Supremo, mesmo das leis, porque Sim. sem uma regulamentação efetiva a tendência à ineficácia é muito grande, ou pelo contrário, né, um cenário em que aí isso vai sendo implementado judicialmente, o que que é um dever de cuidado? O que que é uma falha sistêmica? Qual é o Uhum. prazo adequado? Cada juiz decide como quiser. Esse cenário também, ao meu ver, é extremamente indesejável, gera também uma segurança Sim. enorme. Então, infelizmente, aqui a gente está um pouco entre a cruz e a caldeirinha, né? Eu vejo é, a questão formal, na verdade, para mim é uma questão que me deixa um pouco apreensiva, porque justamente a gente, de fato, o artigo 84 da Constituição concede poder do executivo, né, de, entre aspas, legislar por meio de decretos que têm uma finalidade que é estritamente de regulamentação das leis, né? Exato. Então, é, a minha apreensão é no sentido de desses decretos serem considerados ineficazes, né? E aí a gente ter ali um problema real de ineficácia do decreto, de descumprimento, não cumprimento do decreto, considerando que ele não formalmente, ele não está dentro da atribuição constitucional do Poder Executivo. Então, essa é a minha apreensão. A E minha de fato, e de fato é isso, né? Se a gente de fato for, é se a isso. gente, se a gente não olhar, né, com uma lente social necessária, como você acabou de falar, né, que você acabou de expor, a gente tem um problema formal, de origem, A né? gente tem um problema formal de origem, isso não dá para negar, embora tenhamos também uma decisão do Supremo que é vinculante, né? Então, isso também precisa estar na mesa, né? O Exato. decreto, a rigor, poderia depender de uma lei pré-existente, mas a decisão do Supremo, para ser eficaz, ela não depende. Pelo Não. contrário, ela vai ser eficaz até que venha a legislação, né? Sim, E sob exatamente. vários aspectos, ela já dá os contornos constitucionais dessa futura legislação, seja no que diz respeito ao seu conteúdo, seja também no que diz respeito à sua interpretação. Sim. Então, E aí é muito bem-vindo esses decretos que justamente trazem regras mínimas, né, para de alguma forma uniformizar as decisões judiciais, né? Mas a apreensão ela permanece. Então, se a gente vê isso, sem dúvida nenhuma, outras pessoas, inclusive aquelas, né, que são os sujeitos, né, quem é direcionado a esses decretos, realmente eles também estão vendo. Então, enfim, isso para dizer que, de fato, temos um problema aí, apesar da boa vontade do Poder Executivo, da necessidade desses decretos, a questão formal ela sim. acaba podendo ser, né, impeditiva, né? É. E ainda tem uma outra questão, né, que os decretos, de forma geral, é claro que aqui a gente não vai analisar pormenorizadamente cada um, né, inclusive porque os decretos são grandes, né? São enormes. São muito grandes. Das crianças, são 21 páginas, se não me falha a memória, com uma série de questões, desde a averiguação de idade, fala de jogos, fala de uma série de assuntos, né? Como também, de certa forma, o de proteção das mulheres. Mas várias dessas soluções, se a gente for parar para pensar, se o Poder Executivo tivesse essa competência de disciplinar por decreto essas matérias, me parece que várias dessas soluções, elas são muito interessantes. Elas não só são convergentes com a decisão do Uhum, Supremo Tribunal Federal, né? Portanto, procuram operacionalizar aquilo que o Supremo já decidiu, como uhum. no que fixam prazos e procedimentos, elas são ponderadas, elas são Sim, sensatas dentro dos riscos envolvidos, né? Então, sim, assim, materialmente falando, quando a gente analisa os decretos, as soluções são realmente interessantes, são legislações que a gente procuraria nas legislações, né? Que a gente gostaria que o próprio sim.
legislador Que- estivesse fazendo isso, mas que o legislador também não cumpre o seu papel, enfim, e cá estamos diante dessa discussão. Pois é, pois é. Bom, que a gente não corra aí o risco de ter esses decretos invalidados. Mas, enfim, uma Mas o das risco é questões, grande, né? o Até risco é porque grande, o risco é eu acho grande. que os nossos ouvintes que têm acompanhado os debates, inclusive muitos juristas e muita gente se pronunciando sobre isso, inclusive também no próprio parlamento, e dizendo que realmente esses decretos eles carecem realmente de base constitucional, e estariam Uhum, usurpando a competência do legislador. uhum. Bom, o legislador não faz nada. Pois é, Enfim. né? E ainda colocando a NPD também numa posição de uma espécie de grande Ai, xerife, né, do meio saia local, justíssima, né? saia justíssima da NPD, saia Tá, é justíssima, justiça. E como a gente mas, disse, né? Por exemplo, divulgação de imagens das mulheres, várias práticas de violência contra as mulheres, a gente consegue dizer, olha, isso é um tratamento indevido de dados, estão usando dados sim, pessoais dessas mulheres, imagens, tantas outras coisas, né? Mas uhum, outras não. Então, a competência da NPD também, de certa forma, depende dessa avaliação. Naquilo uhum. em que não houver uma correspondência clara com proteção de dados pessoais, de fato é difícil justificar. Sem dúvida. E esse é um problema que eu sei que a NPD tem se debatido, tem estudado muito, desde o advento desse decreto e do outro decreto, que é o decreto que traz os requisitos para responsabilização das plataformas e o conceito de risco sistêmico, que a gente conversou também num outro episódio anterior. Uhum, Bom, mudando de assunto, mas continuando no assunto ainda, né? Uma das novidades, né, que o decreto 12976 traz é justamente a proibição de geração ou modificação de conteúdo íntimo por inteligência artificial, que a gente conhece como deepfake, né? uhum, E agora o deep nude, né? É o deepfake de nudez, né? uhum, Que é justamente uma técnica que acaba atingindo a mulher, né, ainda que ela não tenha se colocado, mulher é criança, né, ainda que ela não tenha se uhum, colocado naquela posição, enfim, de disponibilização do conteúdo íntimo, né? E essa proibição ela acaba atingindo tanto quem cria a imagem, quanto, obviamente, quem cria a imagem está agindo de forma ilícita, mas também o provedor que acaba disponibilizando a ferramenta de IA, né? uhum, E aí temos uma questão que a gente está diante de uma ilicitude e o debate é justamente sobre como distribuir a responsabilidade civil e penal entre o sujeito, né, que solicita o conteúdo, o desenvolvedor do sistema de ar e a plataforma que acaba hospedando aquele conteúdo, considerando, né, que a gente está diante aí da necessidade da plataforma trazer aí cumprir com o seu dever de cuidado, né? uhum. Então, como é que a gente distribui essa responsabilidade, né? A gente não tem como fechar os olhos de forma Não tem, nenhuma. não tem. A penal realmente tem até algumas sutilezas e especificidades, mas a responsabilidade civil, me parece que de todos os envolvidos é muito clara, né? Uhum. Porque, de fato, hoje não dá mais para a gente pensar que é, uma ferramenta que possibilita esse tipo de, né, utilização, que os seus desenvolvedores não tenham responsabilidade sobre isso. E, aliás, a gente já tem visto muitas das ferramentas tendo esses cuidados, né? Se você Sim. solicitar a ferramenta, mesmo numa imagem sua, né? Olha, tira essa peça de roupa e etc., a própria ferramenta já se recusa e diz que ela não pode ter aquele Uhum. tipo de finalidade, né? E da mesma forma, a plataforma, quando ela recebe aqueles conteúdos gerados, né? Pela inteligência artificial. É muito interessante, né, Caitlin, que a gente volta talvez a uma das discussões que começou lá também no início da internet, um pouco a ideia do infrator colaborativo, né? Aquela ideia de que Sim. realmente no meio virtual não é só aquele que eventualmente praticou a ofensa que responde, aquele que criou um instrumento
pode também ter que responder aquele que viabilizou a divulgação, a publicidade, que não criou uma arquitetura, porque quando a gente fala em falha sistêmica das plataformas, é disso que estamos falando, né? É de se Uhum, criar uma arquitetura que possibilite a aplicação prática desse dever de cuidado, a identificação de conteúdos proibidos, uma remoção eficaz após a notificação, como a gente viu pela vítima, que hoje está ampliada, abrange advogado, Ministério Público, Defensoria e, e etc. Então, uhum, é claro que provavelmente, e aí eu gostaria muito de te ouvir, as características da responsabilidade de cada um desses envolvidos poderão até ser distintas. Essa uhum, distribuição interna, especialmente quando estamos falando de agentes empresariais, também pode estar sujeita a alguns tipos de discussão, mas uhum. me parece que a gente não tem como afastar que perante a vítima todos respondem, não só pelos Sim. danos, como inclusive para a assunção de medidas que eventualmente possam mitigar esses danos quando eles já eventualmente aconteceram, né? Uhum. É, a gente tem na responsabilidade civil uma solução milenar, né, que é o direito de regresso, né? Então, solidariedade de todos em relação à ilicitude e de todos, né? O sujeito que é, manipulou a imagem, o desenvolvedor do sistema de inteligência artificial que utiliza, né, sistema de forma ilícita, o provedor de aplicação que deixa aquela imagem ser disponibilizada, enfim. Existe uma solidariedade aí, porque de fato existe uma cadeia que permite, né, a execução da ilicitude, eternamente, direito de regresso. Já existe há 1000 anos. E veja, pode haver algumas situações nas quais isso gere controvérsias específicas, mas as questões de nudez, por exemplo, as próprias plataformas, nos seus termos de uso, elas já Já integram proíbem. isso, elas já proíbem. Então, independentemente aqui, me parece, de decreto, de decisão do Supremo, cumpra a regra que você mesmo criou. Não pode haver Exatamente. nudez, né? Uhum. Seja de uma foto verdadeira, seja de uma foto manipulada digitalmente. É isso. Né? E E se você for lembra, ter né? uma reclamação da vítima, então quer dizer, bom, então agora, né, se você já teria que Exatamente. ter, inclusive para fazer valer as próprias regras que você criou e que regem o seu ambiente virtual, é, você nem precisaria de uma notificação, mas hoje, com a notificação, o mínimo que se espera é que você possa remover esses conteúdos em tempo hábil, que de certa forma é o que o decreto procura Uhum. realizar, né? Uhum. Sim, e sem dúvida nenhuma a gente está diante aqui de uma situação que não se confunde de forma alguma com liberdade de expressão, né? Eu estou lembrando aqui, eu acabei de lembrar de um caso, né? Falando de liberdade de expressão, que é o caso das mulheres, né? Da divulgação de fotos de nudez de mulheres que amamentam Uhum, ou que realizam cirurgia de retirada de mama, e elas publicavam, especialmente no Instagram, né, fotos delas, né, dos seios desnudos, como uma forma, né, bom, enfim, amamentando, e outra forma de dar visibilidade a uma determinada doença, enfim, trazer consciência sobre a necessidade de realização de exames periódicos, etc, etc, né? E você certamente se lembra que o Instagram, ele retirava essas imagens do ar, né? Ou exato. seja, existe um método automatizado de identificação de imagens de nudez. Então, o argumento de que isso seria custoso por parte da plataforma é um argumento que não é válido, né? Ou seja, eles trazem, né, a obrigação no próprio termo de uso e eles têm mecanismos para fazer essa gestão da imagem, inclusive com a obrigação que agora existe no decreto, que é a obrigação de taguear, né, de você colocar um identificador naquela determinada imagem para impedir que ela volte a circular. E aí eu lembrei de um outro caso, que foi um caso
anterior ao Marco Civil da Internet, que foi o caso da Daniela Cicarelli, que ficou famosíssimo, né? E muito provavelmente os nossos ouvintes mais novos não fazem a menor ideia de quem é a Daniela Cicarelli. Daniela Cicarelli era uma apresentadora, foi uma apresentadora de TV que ficou bastante famosa porque ela se casou com o Ronaldo, o jogador de futebol, Ronaldo Fenômeno. E depois, obviamente, de separada, enfim, ela se envolveu com o namorado, enfim, e ela foi filmada, ela e o namorado filmados na praia, numa praia pública, né, realizando um ato sexual, né? E aí, por que que eu estou falando desse caso? Porque nesse caso, até hoje, é possível acessar o vídeo da Daniela Cicarelli, porque o vídeo e a imagem, né, não receberam esse identificador. Porque se tivesse recebido, uma pessoa que tentasse fazer o upload do vídeo novamente teria bloqueado, teria, né, o vídeo seria bloqueado naquela determinada plataforma. Mas, enfim, isso tudo para dizer que existe tecnologia para impedir a divulgação, e impedir a continuidade dessas imagens, tanto reais quanto artificiais, nas próprias plataformas, né? Esse caso é muito interessante porque uma das discussões que ele despertou lá atrás, eu não tenho ideia exatamente de quando ele é, mas deve ser começo dos anos 2000, Caitlin, mais ou menos, Foi, foi. Eu né? acho que ele é de 2007. Vou confirmar aqui. Enfim, esse caso na época, ele colocou em xeque exatamente essa eficácia da regulação jurídica, já que Uhum. houve uma série. O YouTube chegou a sair do ar, você lembra disso? Porque Lembro? supostamente estava descumprindo a ordem de um desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, que, né, determinou a remoção do conteúdo, e na época havia a alegação de que inexistiria tecnologia para isso, porque a Uhum, plataforma retirava o conteúdo e ele era imediatamente reintroduzido na plataforma com inúmeros recursos para driblagem dos filtros, etc. Parece uhum, realmente que nesse tempo que separa o caso Daniela Scarelli até hoje, a tecnologia evoluiu bastante e é possível sim se fazer esse controle hoje de uma forma muito mais fidedigna. Mas esse uhum. caso é interessante, né, Caitlin? Primeiro, mal ou bem era uma imagem real. A gente não está falando de inteligência artificial e de Não, distorção. Mas sim, já mostrou duas coisas muito importantes que hoje precisam ser levadas em consideração quando a gente está falando da proteção, por exemplo, da mulher aqui, porque claro que existe uma questão sem de dúvida. gênero. Uma coisa é uma nudez masculina, não que isso não vá acarretar inúmeros problemas para os homens, não estou questionando isso. Mas a questão da nudez feminina, ela precisa realmente ser devidamente contextualizada. Naquele momento, muita gente falava: olha, mas ela estava transando na praia. O que se questionou, e ao meu ver corretamente, é dizer: olha, uma coisa é você abrir mão da sua privacidade naquele espaço concreto, naquele momento concreto. Outra coisa Uhum, é alguém capturar a sua imagem, capturar aquela cena, disponibilizar na internet, a fim de que aquele momento seja compartilhado com o mundo e por tempo indefinido. E é indefinido mesmo, tanto que você diz que até hoje o vídeo até é hoje. capaz de ser acessado. E isso Sim, para a mulher traz danos reputacionais enormes. A gente não está falando apenas de uma questão de exposição indevida do corpo, da privacidade dessa mulher. Em muitos casos, isso é feito para que a reputação da mulher, inclusive no ambiente profissional, sofra ataques muitas vezes irreversíveis. A gente está falando da utilização disso para silenciar parlamentares e jornalistas. Ou seja, a gente precisa também lembrar que esse tipo de violência, quando praticada contra as mulheres, vai muito além realmente da exposição da intimidade dessas mulheres, o que já seria extremamente grave, né? sim. Quando estamos introduzindo, então, inteligência artificial, mais grave ainda. É uma mentira que é feita, né? Ou seja, Uhum, aquela mulher não é o corpo nu dela, não é ela, a deepfakes em que mulheres são colocadas como atrizes de filmes pornográficos, imaginem, ou em cenas de sexo ou em situações extremamente constrangedoras.
e que, obviamente, não tem outra finalidade, muitas vezes, senão aniquilar por completo a vida dessa mulher, o que numa sociedade misógina é algo que precisa ser levado em consideração com muito cuidado, né? E esse caso da Daniela Scarelli, ele leva a um outro questionamento, né? Se a gente pensar na estrutura, no machismo estrutural, né? É que o namorado dela, sem dúvida nenhuma, também teve a imagem, a privacidade violados, mas o namorado dela não sofreu nenhum tipo de perseguição como ela recebeu, né? Então, na realidade, a gente está de fato num ambiente em que a violência contra a mulher é evidenciada, né? Exatamente. Mas, lembrei de um outro caso, de uma outra atriz, que é a gente, eu tô péssimo no nome. Mas ela teve a roupa, né? Ela mesma tirou uma foto, é, divulgou a foto no Instagram dela e, por meio de inteligência artificial, tiraram o biquíni dela, né? E começaram a divulgar a foto dela como se fosse nua, que é a mesma coisa que fizeram com alunas de colégios particulares aqui, no Uhum, Rio de Janeiro, né? Então, isso é uma forma realmente de violência, não por conta única e exclusivamente da disponibilização da nudez, né? Mas é de fato para gerar uma questão reputacional, né? E é uma violência que se reproduz, né? Que ela não termina ali, porque justamente os métodos de retirada, né? E uhum. a permanência, na verdade, desses conteúdos, ela gera o tempo todo um novo dano, né? É como se a gente estivesse falando de um dano que vai se perpetuando, que não acaba, né? Daniela Scarelli Isso, até para e é comprovar isso. exatamente a situação do furto de identidade, que a gente também já teve oportunidade de tratar aqui no podcast, porque Sim, não interessa se não é real, é o meu rosto. Então, mesmo que é as pessoas isso. saibam que aquilo é uma deepfake, e algumas pessoas não saberão porque ainda tem isso, né? As deepfakes, a inteligência artificial, ela nos coloca diante desse desafio constante, que é saber o que é real e o que não é. E uma boa parte das Exatamente. pessoas não tem cidadania digital ou conhecimento para esse tipo de circunstância. Mesmo nós, quantas e quantas vezes nos deparamos diante de determinados conteúdos e ficamos, isso é uma deepfake? Isso é Isso é verdade? verdade? Aí Não vem é? alguém Pois que é. diz, olha, é uma deepfake, mas é realmente uma deepfake? Será que não houve aquilo ali? E Uhum, etc, né? Então, uhum, já são situações muito delicadas, mas ainda que seja um consenso, que todos saibam que aquilo seja uma deepfake. Não é confortável do ponto de vista da identidade você verificar que o seu rosto, a sua voz, o seu corpo estão sendo utilizados para algo com o qual você não concorda, né? sim. E procurando gerar uma espécie de extensão indevida do seu eu. Então, são Uhum, projeções da personalidade que, de fato, existem e precisam ser respeitadas nesse mundo virtual. sem dúvida, né? E é importante a gente lembrar, né? Porque sempre tem essas polêmicas quando existem leis de proteção da mulher, né? É importante lembrar, esse é um decreto que é o 12976, é um decreto que tem como sujeito protegido a mulher. Uhum, Qualquer argumento do tipo, mas um homem também já sofreu, maravilha, existem outras formas de tutela que já existiam antes no próprio Código Penal e exatamente. de própria responsabilidade civil, né, que é atribuída às plataformas, que dá conta, né? A questão toda é que a gente vive num ambiente, em sociedades, né, não só brasileira, né, Uhum, em que a mulher é vítima, é, enfim, desse tipo de crime, né? Por conta dessa estrutura que a gente tem do machismo, né? E a uhum, gente tem que lembrar, tem que lutar contra essas pessoas que falam, olha, mais uma lei, misoginia, o que que é misoginia, o que que é violência contra gênero, enfim, e é importante. De fato, é importante a gente ter regras específicas para que a gente, regras, por exemplo, que trazem lá no artigo 3º desse decreto, conceitos, inclusive conceito do que é violência contra a mulher, né? Violência contra a mulher no ambiente digital.
sim, É crime ou ato ilícito, não é só o crime, né, previsto em lei, mas são atos ilícitos que são realizados contra a mulher justamente por ela ser mulher. E uma coisa que atinge as mulheres preponderantemente é a reputação, é você ter lá a Scarlet Letter, né, a letra vermelha lá de adúltera, ou sim. aqui no caso, né, da mulher que tem a imagem desnudada, mostrada na internet, repostada, etc, etc. Infelizmente, a conduta sexual da mulher ainda é considerada um parâmetro da sua reputação moral e profissional. Né? Sim. Enquanto os homens eles conseguem fazer essa segmentação perfeitamente, né? Ninguém vai deixar de contratar alguém porque a pessoa é, né, adúltera, tem não sei quantas amantes, tem um comportamento sexual, digamos assim, um tanto quanto permissivo. Claro que também não estou falando aqui de Uhum. assédios e violências em ambiente do trabalho, Sim, claro. né? Mas, pelo contrário, muitas vezes não só existe uma tolerância, como até quase que uma admiração e um incentivo por parte dos Pois outros é, homens esse tipo de comportamento, enquanto que com as mulheres é totalmente diverso, né? Não é pois sem é. razão, é importante a gente lembrar que várias mulheres vítimas, a expressão é ruim, a gente já questionou isso, já tratou em outros podcasts, né? Pornografia de vingança, mas enfim, aquela Uhum. divulgação de vídeos íntimos, às vezes feitos por ex-parceiros ressentidos, e a gente já sabe, já viu os transtornos que isso pode causar à vida de uma mulher, inclusive em vários Uhum. casos, levando até mesmo ao suicídio, o que mostra Sim. claramente, né, que sob vários aspectos, muitas vezes as mulheres que são vítimas desse tipo de violência, elas passam por uma espécie de linchamento moral, e muitas vezes a morte para elas acaba sendo a única solução para uma vida Uhum. social que já se torna insustentável diante dessas questões, né? Ou seja, a violência ela é real, né? Ela pode acontecer num ambiente virtual, mas é uma violência que ela acompanha a mulher, não tem. E muito triste, né? Tem casos e casos em que tratam desse, dessa situação de tentativa de suicídio ou tentativa de suicídio É por conta verdade. de divulgação da pornografia de vingança, que não é pornografia, né? É Exatamente. disseminação não consentida de imagem íntima. Esse que é o termo mais correto, né, de se Exatamente. utilizar. Agora, Uma Ana, questão também que eu queria diga. levantar com você aqui, que é essa própria questão de design regulatório, por assim dizer, né? Ou seja, vamos Aham. abstrair aqui o fato de que não temos legislação, toda essa discussão sobre se os decretos teriam ou não competência, se usurparam ou não competência da lei, se o Supremo também usurpou ou não competência do legislador, enfim. Fato é que esses decretos, se a gente for analisar no seu contexto, né, eles têm uma estrutura regulatória que, em primeiro lugar, concentra na NPD a regulação e a fiscalização do ECA digital e da proteção das mulheres, e faz isso a partir de uma combinação muito interessante do que nós poderíamos chamar de uma regulação ex ante, né, com uma série de deveres densificados, a priorísticos, que vão desde deveres de arquitetura e design, verificação de idade, salvaguarda de inteligência artificial, e também deveres ex post, né, como no caso das sanções por falhas sistêmicas. E claro que quando a gente pensa nisso, as comparações com o Digital Services Act europeu, o próprio Online Safety Act britânico, elas acabam sendo inevitáveis. Esse arranjo Uhum. institucional é adequado para o Brasil? Quer dizer, se hoje o legislador tivesse disposto a sair dessa omissão, a cumprir esse dever tão importante, inclusive resolvendo várias dessas dúvidas e perplexidades que Sim. estamos discutindo aqui, esse modelo regulatório te parece interessante e adequado? Para mim é o mais adequado. Aliás, eu sou fã do Digital Service Act europeu. Acho que Também. a gente tem ali um excelente exemplo. E, aliás, a União Europeia, a Grã-Bretanha, então, recentemente, né, tem sido um celeiro, né, de medidas importantes de tutela de crianças e adolescentes, né? Agora, recentemente, a Grã-Bretanha proibiu o acesso de crianças com menos de 15 anos a redes sociais, por exemplo. Então, a gente tem
uma atuação bastante enfática, né, na Europa e na Grã-Bretanha sobre o uso de redes sociais, de plataformas, e o Digital Service Act é um exemplo de estrutura regulatória para mim. Muito que nós deveríamos sim olhar, né? E, de fato, né, eu acho que a regulação ex post, né, é, a gente ter sanção, multas, por meio de órgãos de regulação, até mesmo hipótese de responsabilidade civil ou penal, né? Esse tipo de estrutura é uma estrutura que a gente já tem, a gente já conhece, nós já temos intimidade com esse tipo de conduta, né? Do legislador. A questão da regulação ex ante, que para mim parece ser fundamental, justamente porque através desse tipo de estabelecimento de obrigações, né, de deveres para as plataformas, que a gente vai ter uma mitigação de eventuais danos. Porque acho que a ideia da regulação ex ante é justamente impedir que determinados riscos se concretizem em determinados danos, né? Então, você pensar, né, nos deveres da verificação de idade é Uhum, fundamental para a tutela da criança e do adolescente, né? É absolutamente fundamental. A quantidade de conteúdos que são inadequados, né? E eu não estou falando só de pornografia, não. Estou falando de coisas, de vídeos de violência, né? De vídeos de sim. discurso realmente odioso, né? Uhum, É, então, há de fato canais, há de fato locais na internet que não devem ser acessados por crianças. Da mesma forma que uma criança não pode entrar numa boate, né? Ela também não pode entrar naquele determinado site, né? Então, esse tipo de deveres, né? De verificação de idade, do design seguro, né? Da proibição de uso de inteligência artificial em determinados ambientes, tudo isso facilita numa determinada sociedade, justamente a mitigação dos danos, a identificação prévia dos riscos, a tomada de determinadas medidas por meio de atribuição de deveres e, se o dano se concretizar, a gente tem sanções específicas porque houve uma falha sistêmica, ou seja, a plataforma deixa de agir, deixa de tomar determinadas medidas de segurança que deveria ter tomado, porque o arcabouço regulatório previa antecipadamente essas obrigações. Então, para mim, assim, eu sou fã do Digital Service Act. eu também. Não sei se fã número um, mas sou. Eu acho que não temos muitas alternativas se não pensarmos nisso. Enquanto você falava, por exemplo, da verificação de idade, a gente já sabe que hoje há tecnologias disponíveis para isso e mais, que aquele risco de dizer, olha, mas e a violação à privacidade dos usuários das crianças? Primeiro que a gente já sabe que ela já existe, né? E segundo, há também Sim. inúmeras formas de se utilizar dessa tecnologia com todas as salvaguardas para que aqueles dados sejam utilizados não somente para verificação da idade, não sejam utilizados realmente para outras finalidades que possam comprometer as crianças e os adolescentes. E uma coisa que, só um pequeno acréscimo a tudo que você falou, e eu concordo com tudo, Caitlin, é que nas disposições finais e transitórias do decreto do ECA Digital, ao falarem da NPD, é interessante, né, que o parágrafo único diz que, para o cumprimento dessa função regulatória, a NPD adotará uma abordagem responsiva, consideradas as Uhum, funcionalidades e o nível de risco de cada produto, serviço e conteúdo, e a evolução tecnológica e os padrões técnicos aplicáveis. Então, é interessante aqui o próprio reconhecimento de que, bom, precisamos ter uma autoridade, mas isso aqui não é aquele modelo tradicional comando e controle. A gente realmente vai uhum, valorizar a participação e a cooperação dos agentes regulados. A sanção ocupa, claro, um papel necessário na regulação, mas não é e nem pode ser o único instrumento regulatório. Então, também a gente percebe que há uma preocupação, né, em tornar essa regulação mais adequada, mais atualizada, mais arejada, valorizando também os esforços individuais, as peculiaridades de cada agente econômico e também uhum. fazendo uma regulação que, longe de ser homogênea, também procure levar em conta as peculiaridades de cada produto ou serviço, né?
Sem dúvida. E aí tem, acho que merece aplausos e aplausos todo o esforço da NPD que tem sido feito nos últimos meses para identificar quais seriam os mecanismos mais adequados, por exemplo, para aferição de idade, né? Uhum. É, justamente pensando nessa questão. Bom, né, a NPD é um órgão de regulação de proteção de dados, agora tem mais essa incumbência, né, de regulação do conteúdo, né, digital, de tutela da criança e do adolescente. E aí a gente fica naquela situação, né? Como é que a gente tutela, como é que se protege a privacidade de dados pessoais de criança e adolescente, e ao mesmo tempo que se exige um mecanismo de regulação, né, antecipado, que é a verificação de dados sem que haja ali uma violação, dessa proteção de dados. E a NPD está fazendo esse estudo agora, já tem documentos, documentos de estudo. Então, ou seja, né, a gente está falando de responsividade, né, da NPD, e a NPD ela tem atuado proativamente para a tutela dos interesses das crianças e adolescentes, e agora das mulheres, né? Vamos ver como é Exatamente. que eles vão se sair. Acho que muitíssimo bem. Bom, gente, o papo tá ótimo. A gente tem ainda muita coisa para conversar sobre o tema de misoginia nas redes, de proteção da criança e do adolescente nas redes. E a gente queria agradecer muito por vocês ouvirem o nosso podcast Rede Digital e compartilhem esse episódio com seus amigos e família no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Muito obrigada, até a próxima. Obrigada e até a próxima. Se cuidem.